Un applauso anche a queste ballerine, grazie! Grazie mille. Allora, intanto ci facciamo preparare per l'altro. Facciamo tutti un passo indietro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, o Ângelus com o Papa Leão XIV. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, este domingo, 25 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum, também domingo da Palavra de Deus e festa da conversão de São Paulo. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Nossos amigos de língua portuguesa na África e no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima, com a coordenação de Jean-Charles Puzzolo e a assistência técnica de Luca Rossi, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, um bom domingo. Temos aqueles que nos acompanham pelas imagens, tendo as imagens, uma Praça São Pedro repleta de fiéis e peregrinos que aguardam o Santo Padre, então, para a oração mariana. Um significativo número de jovens, 4.000 jovens da Ação Católica, entre tantos outros. Destacamos, este domingo se conclui também a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que é celebrada sobretudo nos países do Hemisfério Norte. Lembramos a este propósito que a Igreja no Brasil celebra a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos entre o domingo de Pentecostes e o domingo da Ascensão. Este ano, entre os dias 17 e 24 de maio. Portanto, no Hemisfério Norte, se conclui este domingo a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O Santo Padre preside esta tarde na Basílica de São Paulo Fora dos Muros as segundas vésperas na festa da conversão de São Paulo, este 25 de janeiro. Estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa, cujas emissoras nos retransmitem a partir das 17 horas e 25 minutos, 13h25 do horário de Brasília. Portanto, esta tarde, a partir das 13h25 do horário de Brasília, 17h25 horário local, estaremos transmitindo a celebração das vésperas presididas pelo Papa Leão XIV, esta tarde na festa da conversão de São Paulo, este 25 de janeiro. Esta manhã de sol, como ressaltávamos precedentemente, o tempo é bom. Os últimos dias foram dias chuvosos, ainda esta noite, esta manhã também um pouco de chuva, mas depois o tempo abriu e temos aí uma belíssima manhã de sol, como dissemos, na Praça São Pedro, neste momento 12 graus Celsius. Enquadrada a janela do Palácio Apostólico, neste momento abrem-se as cortinas, o Santo Padre assoma, acena para os fiéis e peregrinos. Acompanhemos a sua alocução que precede a oração mariana. Fratelli e sorelle, buona domenica! Irmãos e irmãs, bom domingo! Tendo recebido o batismo, Jesus inicia a sua pregação e chama os primeiros discípulos, Simão, conhecido como Pedro, André, Tiago e João. Ao observar atentamente esta passagem do Evangelho de hoje, podemos fazer duas perguntas. Uma sobre o tempo em que Jesus começa a sua missão e outra sobre o lugar que escolhe para pregar e chamar os apóstolos.
Chiediamoci Perguntemo-nos, quando inizia, quando começa? dove inizia. Onde começa? Anzitutto, l'Evangelista ci dice che Gesù diede inizio Em primeiro alla lugar, sua o evangelista predicazione conta-nos que Jesus, quando tendo ouvido seppe dizer che que Giovanni João era fora stato preso, arrestato. começou a sua pregação. Accade dunque in un Esta momento ocorre, che portanto, non sembra no momento quello migliore. que não parece ser o melhor. Battista è stato João appena Batista arrestato. acabava de ser preso e, por isso, os líderes do povo estão um pouco dispostos a acolher a novidade do Messias. Si tratta di un tempo che suggerirebbe Trata-se de um tempo que recomendaria prudência, mas é precisamente nesta situação obscura que Jesus começa a trazer a luz da Boa Nova. Il regno dei cieli è vicino. Está próximo o reino do céu. Anche nella nostra vita personale, Também na nossa vida pessoal e eclesial, talvolta a por causa vezes, delle devido a resistências interiores ou a circunstâncias que consideramos desfavoráveis, pensamos não ser o momento certo para anunciar o Evangelho, prendere una decisione, para tomar uma decisão, fare una scelta, para fazer uma escolha, cambiare una situazione. para mudar uma situação. Il rischio, Porém, però, o è risco quello di rimanere é ficarmos bloccati paralisados pela indecisão ou prisioneiros de uma prudência excessiva, mentre il Vangelo quando o Evangelho nos pede o rischio della risco fiducia. da confiança. Dio è all'opera in ogni tempo, Deus trabalha em todo o tempo, è buono sendo per il bom Signore, qualquer momento para o Senhor, anche se non mesmo ci sentiamo se não nos sentimos pronti, preparados la situazione non ou se a sembra situação migliore. não parece ser a melhor. Il racconto evangelico ci fa anche vedere il O relato modo evangélico in cui também nos Gesù mostra o inizia lugar la onde sua Jesus missione começa a sua missão pública. Egli lasciò Ele, Nazaret e andò ad abandonando abitare a Nazaré, Cafarnaum. foi habitar em Cafarnaum. Rimane comunque Permanece, Galileia, contudo, na Galileia, um território habitado principalmente por pagãos, que, devido ao comércio, é também uma terra de passagem e de encontros. Poderíamos dizer que é um território multicultural, atravessado por pessoas com origens e filiações religiosas diferentes. O Evangelho diz-nos, desta forma, que o Messias vem de Israel, mas ultrapassa as fronteiras da sua terra para anunciar o Deus que se aproxima de todos. Não exclui ninguém e não veio apenas para os puros. Antes, pelo contrário, envolve-se nas situações e nas relações humanas. Também nós, cristãos, devemos vencer a tentação de nos fecharmos. O Evangelho deve ser anunciado e vivido em todas as circunstâncias e ambientes, para que seja fermento de fraternidade e paz entre as pessoas, as culturas, as religiões e os povos. Irmãos e irmãs, tal como os primeiros discípulos, somos chamados a acolher o chamado do Senhor, na alegria de saber que cada tempo e cada lugar da nossa vida são visitados por Ele e atravessados pelo seu amor. Rezemos à Virgem Maria para que nos conceda esta confiança interior e nos acompanhe ao longo do caminho. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, Et habitavit in nobis,
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. es hoc nunc et usque in saeculum, Adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Ouçamos as saudações do Santo Padre agora, após a oração mariana do Ângelus. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, este domingo, terceiro do tempo comum, é o domingo da Palavra de Deus. O Papa Francisco instituiu este dia 7 anos atrás para promover em toda a Igreja o conhecimento da Sagrada Escritura e a atenção à Palavra de Deus, na liturgia e na vida das comunidades. Agradeço e encorajo aqueles que se empenham com fé e amor nesta prioritária finalidade. Também nestes dias, a Ucrânia tem sido atingida por ataques contínuos que deixam populações inteiras expostas ao frio do inverno. Acompanham com dor o que ocorre. Faça-me próximo e rezo por aqueles que sofrem. A continuação das hostilidades, com consequências cada vez mais graves sobre os civis, aumenta a divisão entre os povos e distancia a paz justa e duradoura. Convido todos a intensificar ainda os esforços para pôr fim a esta guerra. Hoje, celebra-se o Dia Mundial dos Enfermos de Lepra. Hanseníase. Expresso minha proximidade às pessoas que sofrem desta enfermidade. Encorajo a Associação Italiana, os amigos de Raul Folerot e aqueles que cuidam dos enfermos de hanseníase, convidando-os a proteger a dignidade deles. Dirijo minhas felicitações de boas-vindas a todos vocês de Roma e peregrinos dos vários países. Em particular, saúdo o coro paroquial de Rakovski da Bulgária, o grupo de quinceanheiras do Panamá, os alunos do Instituto Zurbarán de Badajoz, na Espanha, bem como os jovens crismandos da paróquia São Marco de Florença, a comunidade escolar do Instituto Herodoto de Corigliano Rossano
e a Associação de Voluntariado Corações Abertos de Lecce. Saúdo com afeto os jovens da Ação Católica de Roma, com seus pais, os educadores e os sacerdotes, que deram vida à Caravana para a Paz, realizaram a Caravana para a Paz. Jovens, adolescentes, agradeço a todos vocês e crianças, porque nos ajudam a nós adultos a olhar o mundo de outro ponto de vista, de outra perspectiva, a perspectiva da colaboração entre pessoas e povos diferentes. Obrigado. Sejam agentes de paz em casa, na escola, no esporte, em todos os lugares. Nunca sejam violentos, nem com as palavras, nem com os gestos. Jamais. O mal se vence somente com o bem. Junto com estes jovens, rezemos pela paz na Ucrânia, no Oriente Médio, em todas as regiões onde, infelizmente, se combate por interesses que não são os dos povos. A paz se constrói no respeito pelos povos. Hoje se conclui a semana de oração pela unidade dos cristãos. Na parte da tarde, como se dá tradicionalmente, celebrarei as vésperas da Basílica de São Paulo fora dos muros, junto com os representantes das outras confissões cristãs. Agradeço aqueles que participarão e também aqueles que seguirão através da mídia. E desejo a todos um bom domingo. Santo Padre ainda acena para os fiéis e peregrinos presentes na praça. Acenou antes de deixar a janela do Palácio Apostólico os fiéis que respondem com carinho ao Santo Padre. Como ouvimos em suas saudações, após a oração mariana, a saudação de modo particular aos jovens da Ação Católica, 4.000 presentes na Praça São Pedro, agradecendo pela Caravana da Paz, iniciativa deles, pedindo também orações pela paz na Ucrânia e no Oriente Médio. Ainda a saudação do Santo Padre em relação à Ucrânia, falando também da difícil situação em que se encontrou o país, com o prosseguir da guerra e as comunidades expostas ao frio neste período de inverno europeu. Ainda na saudação do Santo Padre, a recordação da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que se conclui neste domingo, lembrando que a Igreja no Brasil celebra esta Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos entre o domingo de Pentecostes e o domingo da Ascensão, este ano entre os dias 17 e 24 de maio. E o Santo Padre estará esta tarde presidindo as segundas vésperas na Basílica de São Paulo fora dos muros, as segundas vésperas da conversão de São Paulo, junto com representantes de outras confissões cristãs. Assim, amigo ouvinte, telespectador e internauta, o Santo Padre recordou também o Domingo da Palavra de Deus, iniciativa do Papa Francisco. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, desejando um bom prosseguimento, um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
cosa, noi vorremmo sapere la parrocchia più numerosa, vero? La volete sapere? La volete sapere? Ma prima si balla, non scappate!